A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. O caminho de Belém chega ao 4º domingo. Estamos no 4º domingo do Advento. Estamos para chegar a Belém e podermos nos encontrar com Jesus. Por isso o Evangelho de hoje já nos anuncia a presença de Jesus entre nós. O texto do Evangelho é Lucas 1, 39 e 45. Ouçamos. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Estamos a caminho de Belém com desejo de chegar. A liturgia do 4º domingo do Advento a nos indicar o caminho do serviço como o caminho de Belém, para podermos chegar a Belém. O Advento é, por excelência, o tempo da espera, por isso o tempo da esperança. Cada ano, esta atitude fundamental do Espírito desperta em nosso coração enquanto nos preparamos para celebrar a grande festa do nascimento de Jesus, que reaviva a expectativa de sua vinda gloriosa no fim dos tempos. E conforme o Evangelho de hoje, Maria sai de casa, sobe as montanhas apressadamente, isto é, zelosa, diligente, comprometida, cuidadosa, materna, serva. Põe-se a serviço movida pelo ventre do ventre, pelo fruto do ventre, pela caridade, pelo serviço, pela alegria espírito de servir. Ela, escrava do Senhor, na sua humildade, apressadamente se faz criada, serva de sua prima Isabel. Sair para oferecer ajuda, proximidade, mas sai para chegar, servir.
evangelista acentuar a prontidão de Maria ao atender às palavras do anjo que lhe comunicara a gravidez de Isabel na sua idade avançada. Maria se levanta para verificar o que o anjo lhe tinha anunciado e sai de casa para ir ajudar a sua prima, antes estéril, agora na velhice grávida, e talvez por isso necessitada. Maria vai ao encontro de Isabel com dignidade, cuidado e prontidão. Não vai para sentir-se bem, estar bem, ser elogiada, mas para responder uma necessidade que, de certo modo, quebra seus planos pessoais. No anúncio do anjo, sabe da gravidez de Isabel em sua idade avançada, por isso, como uma irmã, com prontidão e cuidado, com a força do espírito e com a disponibilidade de mãe, pois grávida, busca sua prima e fica com ela 3 meses. Entra na casa e saúda Isabel. Isabel, como que representa o Antigo Testamento, que está por ser plenificado. Maria é o Novo Testamento que lança luz e sentido para a continuidade da escolha e da predileção de Deus pela humanidade. No encontro das mulheres, que São Lucas hoje nos oferece, vemos como na mãe de Jesus se cumprem as promessas das antigas figuras do Testamento. Maria, a verdadeira e a nova arca da aliança, que carrega e conserva a aliança com Deus, a verdadeira salvadora do povo, qual nova Judite, qual nova Esther. Isabel, que acolhe a boa notícia com gratidão e confiança, se alegra. Como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Palavras como proféticas, frutos de uma inspiração. O mexer-se do menino no ventre não era casual, mas exultação de alegria com a saudação do menino que Maria trazia. O precursor ao saltar de alegria no ventre materno pela promessa que está a ser cumprida. Isabel conhece na saudação de Maria o dom gratuito de Deus, que Deus vem realizar e completar as promessas, as expectativas do povo de Israel. No entanto, entre as duas mulheres manifesta-se o dom do Espírito, que faz a criança estremecer de alegria no seio de Isabel. A boa nova de Deus revela sua presença numa das coisas mais comuns da vida humana, 2 donas de casa em visitação e cuidado. Santo Ambrósio medita a expressão dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia como, com a bela expressão, a graça do Espírito Santo não admite demora. É por isso que Maria sai apressadamente, é como se dissesse alegremente, disponivelmente. É que o Espírito a impulsionava a servir, a sair. O Espírito que tudo vivifica desperta para o essencial para a transformação. O Espírito que consegue vida, supera a morte e transforma a morte em vida. Não admite demora. Ela apressa, impulsiona os passos, conduz para tudo que é vida, fonte, nascente. Ela leva a salvação. Nesse sentido, Maria é uma visita de salvação, é uma visita benfazeja. Como podem ser as nossas visitas aos doentes, as nossas visitas aos desamparados, aos famintos? A nossa visita também pode ser salvífica. E a nossa visita também pode ser uma saudação de vida, de esperança. Visita, alegria, gravidez, criança, ajuda mútua, casa, família, serviço, disponibilidade. São Lucas a nos indicar o caminho da descoberta de um Deus entre nós. As comunidades, todos nós, percebemos e descobrimos a presença de Deus. As palavras de Isabel, a confissão de Isabel, a profissão de fé de Isabel, fez-se oração, prece. E na nossa prece, nas nossas famílias e comunidades, nós também repetimos a Ave Maria. No relato de Lucas, damos-nos conta do cumprimento das promessas. A esperança guiar também os nossos passos, e agora com maior força e sabedoria. Papa Francisco, ao falar da esperança, nos diz: por isso a esperança é uma virtude que não se vê, trabalha por debaixo, nos faz olhar por baixo. Não é fácil viver na esperança, mas eu diria que deveria ser o ar de um cristão que o cristão respira, ar de esperança. Do contrário, não poderemos caminhar, não poderemos avançar, porque não sabemos para onde ir. A esperança, isto é certo, nos dá segurança. A esperança não dilude.
não delude jamais. Se você espera, jamais será desiludido. É preciso abrir-se a esta promessa de Deus, voltados para aquela promessa, mas sabendo-se que existe o Espírito que trabalha em nós. Que o Senhor nos dê a todos nós esta graça de viver em tensão, mas não para os nervos, os problemas, não. Em tensão pelo Espírito Santo que nos lança para outra margem e nos mantém vivos na esperança. Caminhando até Belém, nos dispomos a encontrar a Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Nascendo na pobreza de Belém, ele deseja fazer-se companheiro de viagem de todos. Neste mundo, desde quando ele mesmo quis armar aqui a sua tenda, ninguém mais é estrangeiro. É verdade, todos estamos de passagem, mas é precisamente Jesus quem nos faz sentir em casa nesta terra santificada com a sua presença. Mas ele nos pede que a tornemos uma casa acolhedora para todos, para todos. O dom surpreendente do Natal é precisamente este: Jesus veio para cada um de nós e nele nos fez todos irmãos e irmãs. O compromisso corresponde e o é de certo e nos faz superar cada vez mais os erros e os preconceitos, abater as barreiras e eliminar os contrastes que dividem, ou pior, que contrapõem os indivíduos e os povos, para construirmos juntos um mundo de justiça e de paz. Neste quarto domingo, queridos irmãos e irmãs do Advento, vemos Maria caminhando grávida de Deus pelos caminhos do serviço e do cuidado. Deus entre nós e nossa humanidade. O nascer de Deus é iminente. Então, preparemo-nos para viver intensamente o mistério de Deus que habita entre nós e que a liturgia nos convida a contemplar com os olhos da fé. No recém-nascido que contemplaremos, torna-se transparente a nossa salvação. Em Deus humanado, sentimos sua proximidade e nos apercebemos todos amados, acolhidos, que somos todos preciosos e únicos aos olhos de Deus. Em Belém, vemos o valor da vida humana, o valor de cada pessoa humana, desde o instante inicial até o seu fim natural. A quem abre o coração a este menino envolvido em panos e colocado numa manjedoura, ele oferece a possibilidade de olhar com olhos novos as realidades de todos os dias. Poderá saborear o poder do fascínio interior do amor de Deus, que consegue transformar em alegria também todos os sofrimentos. Maria, a caminho, nos ensina a servir e a cuidar. Ninguém fica esquecido, queridos irmãos e irmãs. Ninguém fique sem ser no nosso serviço. Ninguém pode ser deixado para trás, abandonado. Nossa Senhora nos indicar a vida de quem leva Jesus na visitação, servir a quem está necessitado. Neste quarto domingo, caminhemos então com Maria. Subamos a montanha, percorramos o caminho entre o nosso lugar e o lugar do nascer de Deus. Percorramos a distância entre o nosso modo de vida e a vida que Jesus nos trouxe. O profeta, a nos dizer na primeira leitura de hoje: os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a nossa paz. Sim, ele será a nossa paz. Apesar de tantos conflitos no mundo, apesar de tantas guerras, apesar de tantas violências também aqui entre nós, nós sabemos que ele é a nossa paz. A criança de Belém é a nossa paz, como nos diz o profeta. Façamos então, queridos irmãos e irmãs, em nossas casas um presépio simples, pequeno, singelo, uma pequena árvore de Natal encontrada pelo menino de 12 anos no lixão. Ele diz: mamãe, olha só, achei essa árvore. Ela está torta, mas a gente pode desentortar, consertar as luzes e colocar na sala na noite de Natal. Vejam, queridos radiovintes, queridos irmãos e irmãs, na busca de alimento, no meio do lixão, o menino se alegra por ter encontrado uma árvore de Natal. Apenas uma árvore. Era pequena, torta, feia, luzes estragadas, mas ele se alegrou. Ele que procurava por mais encontrou o Natal. E para ele aquela noite foi tão significativa, porque era significativa para toda a humanidade. Recordava o nascer de Deus.
Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez supliquemos com o salmista de hoje: Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sob os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais os deixaremos, Senhor Deus. A mensagem pastoral. Vamos ouvir um texto bonito de Papa Francisco recordando a importância do Advento. A liturgia deste quarto domingo do Advento põe em primeiro plano a figura de Maria, a Virgem Mãe, na expectativa de dar à luz a Jesus, o Salvador do mundo. Fixemos os olhos sobre ela, modelo de fé e de caridade, e podemos perguntar-nos quais eram seus pensamentos nesses meses da expectativa. A resposta provém precisamente do trecho do Evangelho de hoje, a narração da visita de Maria à sua idosa prima Isabel. O anjo Gabriel tinha revelado que Isabel esperava um filho e já estava no 6º mês. Então Nossa Senhora, que acabara de conceber Jesus por obra de Deus, partiu às pressas a Nazaré, na Galileia, para chegar às montanhas de Nazaré, na Galileia, para chegar aos montes da Judeia e se encontrar com sua prima Isabel. Diz o Evangelho: entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Certamente congratulou-se com ela pela sua maternidade, assim como, por sua vez, Isabel se congratulou com Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe de meu Senhor? Imediatamente louva a sua fé: feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo que te foi dito da parte do Senhor. É evidente o contraste entre Maria, que teve a fé, e Zacarias, o marido de Isabel, o qual duvidara e não acreditara na promessa do anjo e por isso permanece mudo até ao nascimento de João. É um contraste enorme. Esse episódio ajuda-nos a ler com uma luz muito particular o mistério do encontro do homem com Deus, ou melhor, de Deus com o homem. Um encontro que não acontece com prodígios espetaculares, mas antes no sinal da fé, do amor. Com efeito, Maria é bem-aventurada porque acreditou. O encontro com Deus é fruto da fé. Ao contrário, Zacarias, ao qual duvidou e não acreditou, permaneceu surdo e mudo. Para crescer na fé durante o longo silêncio, sem fé, permanece-se evitavelmente surdos à voz confortadora de Deus. E também incapazes de pronunciar as palavras de consolação e de esperança para os nossos irmãos e irmãs. E nós vemos isto todos os dias. As pessoas que não têm fé, ou que têm fé, uma fé muito tíbia, quando devem aproximar-se de uma pessoa que sofre, dirigem-lhes palavras de circunstância, mas não conseguem chegar ao coração, porque não tem força. Não tem força porque não tem fé, e se não tem fé, não lhe saem as palavras que chegam ao coração dos outros. A fé, por sua vez, alimenta-se na caridade. O evangelista narra que Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se às pressas para a casa de Isabel. A pressa, não com ansiedade, não ansiosa, mas às pressas em paz, pôs-se a caminho, um gesto cheio de solicitude. Teria podido ficar em casa para preparar o nascimento do seu filho, mas ao contrário, preocupa-se primeiro com os outros e não consigo, demonstrando que pelos fatos que já é discípulo daquele Senhor que levava no seu ventre. O evento do nascimento de Jesus começa assim com simples gestos de caridade. De resto, a caridade autêntica é sempre fruto do amor de Deus. O Evangelho da visita de Maria a Isabel, que ouvimos hoje na missa, prepara-nos para viver bem o Natal, comunicando-nos o dinamismo da fé e da caridade. Esse dinamismo é a obra do Espírito Santo, o Espírito de amor que fecundou o seio virginal de Maria e que a levou às pressas a serviço da sua prima Isabel. Um dinamismo cheio de júbilo, de alegria, como se vê no encontro entre as duas mães, que é um hino de alegre exultação no Senhor, o qual realiza grandes coisas com os pequeninos que nele confiam. A Virgem Maria nos obtém a graça de viver no Natal extrovertido, mas não dispersivo. Extrovertido que no centro esteja não o eu, mas o tu, Jesus, o tu dos irmãos,
sobretudo daqueles que têm necessidade de uma ajuda. Então daremos espaço ao amor que também hoje se quer fazer carne e vir habitar entre nós. E Papa Francisco, ainda no Ângelus do início do Advento desse ano, nos dizia sobre o tempo do Advento: se as preocupações sobrecarregam o coração e nos levam a nos fechar em nós mesmos, Jesus, ao contrário, nos convida a erguer a cabeça e a confiar em seu amor, que quer nos salvar e que se aproxima de nós com toda a situação de nossa existência. O convite de Jesus para o Advento é erguer a cabeça, levantar para o alto a face, manter o coração leve e vigilante. Papa Francisco ressaltou que nos tempos de Jesus, muitos interpretavam os acontecimentos dramáticos como sinais do fim do mundo, sendo tomados pelo medo. No entanto, o Papa enfatizou que Cristo oferece uma perspectiva diferente e nova. Ele nos liberta das falsas convicções e nos ajuda a interpretar os fatos à luz do projeto de Deus, que realiza a sua salvação mesmo nas situações mais dramáticas e difíceis da história. Ele convida os fiéis a refletirem sobre as próprias vidas. Meu coração está sobrecarregado pelas preocupações, pelo medo futuro. Consigo olhar para as circunstâncias diárias com os olhos de Deus, em oração, com um horizonte mais amplo? Recordou ainda Papa Francisco da importância da vigilância e a oração. Destacou ainda a importância de manter a vigília espiritual, prevenindo que o coração se torne pesado com as preocupações mundanas, pois todos nós, em muitos momentos da vida, nos perguntamos como ter um coração leve, vigilante e livre, que não se deixe esmagar pela tristeza. Pode acontecer de fato que as ansiedades, os medos e as preocupações com nossa vida pessoal, com o que acontece no mundo atualmente, pesem sobre nós como pedras e nos lancem no desânimo. Se as preocupações sobrecarregam o coração e nos levam a nos fechar em nós mesmos, Jesus, ao contrário, nos convida a erguer a cabeça, a confiar no seu amor, e nos quer salvar e se aproxima de nós em todas as situações difíceis da nossa vida, e quer nos encontrar e salvar. Com essas palavras, queridos irmãos e irmãs, caminhemos para Belém. O Natal se aproxima e no domingo de hoje já são poucos dias para podermos celebrar o Natal do Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queremos lembrar ainda os aniversariantes dessa semana. Dia 23, Padre Mário Misiato. Dia 24, Padre José Cândido Cocavalli de Andrade. Dia 24 também, Diácono Márcio Pedro Gomes dos Santos. Dia 28, Diácono Francisco Jove da Silva.
E aniversário de ordenação, dia 27, diácono Edmundo Freire de Souza. Também dia 27, o diácono Hermínio Freire de Souza. Lembremos desses nossos irmãos nas nossas orações. Vamos pedir que eles permaneçam fiéis e de coração aberto. E especialmente agradeçamos por eles exercerem o seu ministério e viverem entre nós, servindo a nossa igreja. Queria lembrar, queridos irmãos, queridas irmãs, que na Catedral, dia 24, celebraremos a missa da vigília às 19 horas. E no dia do Natal, dia 25, teremos a celebração às 10 horas da manhã. Ontem tivemos a ordenação diaconal do diácono Paulo Godinho. Como foi acometido de uma doença, ele pediu para ser ordenado antecipadamente e nós, de bom grado, concedemos esse momento. Foi um momento muito significativo, eu até diria emocionante, e que a nossa igreja assim possa crescer e que os que serão ordenados diácono em fevereiro possam também ter essa mesma disponibilidade que tem o Paulo. Queria lembrar também, queridos irmãos, queridas irmãs, que no dia 14 foi ordenado presbítero da nossa arquidiocese, o padre Hugo Barbosa. Ele vai exercer no próximo ano seu ministério em Rio Preto da Eva. Vamos continuar a nos preparar para o Natal através das novenas de Natal que foram preparadas com tanto cuidado para toda a nossa região do estado da Amazônia e também de Roraima, todas as nossas dioceses e prelazias. A nossa catedral está passando por cuidados de conservação. Nós teremos, no mês de janeiro, alguns momentos em que teremos certos espaços, então, interditados. Vamos ficar atentos para que esse momento não afete as nossas celebrações, mas podemos ter um cuidado muito bom para com a nossa querida catedral. Já lembrei várias vezes, lembro mais uma vez, no dia 29 teremos a abertura do Ano Santo. Sairemos em peregrinação da Igreja Nossa Senhora dos Remédios rumo à Catedral, saindo da Igreja dos Remédios às 9 horas, e lá celebraremos a abertura do Ano Santo, o Ano da Esperança. Queridos irmãos e irmãs, vamos encerrando o nosso programa. Vou invocar a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu